Bom dia, crianças! Bom dia, meus amores! Que bom encontrá-los nesta manhã para mais um momento de aprendizagem. Que esse momento de aprendizagem seja realmente um momento maravilhoso, que você descubra coisas maravilhosas hoje. O nosso tema de hoje são as plantas como seres vivos. Nós estudamos os seres vivos na aula passada e a gente viu que tudo aquilo que nasce, cresce, reproduz e morre são chamados de seres vivos, ou seres com vida, né? E as plantas fazem parte desse reino, fazem parte desses seres. Só que as plantas, elas têm muitas coisas legais para a gente descobrir sobre elas. Por exemplo, quais são as partes de uma planta, né? Quais são as plantas que são importantes para a nossa vida? Porque tem planta que faz a gente adoecer e tem plantas que fazem a gente ficar bem, com saúde, né? Nós vamos descobrir também ao longo desse estudo sobre as plantas o que cada uma das partes faz no crescimento, na formação da planta, né? Como as plantas nascem. Tudo isso nós vamos descobrir ao longo desses dias nas aulas de ciência estudando os vegetais. Hoje, por exemplo, nós vamos conversar um pouquinho sobre as plantas, né? O que é uma planta, né? Como ela é gerada, essa planta? Como é que ela nasce? Como é que ela cresce? E por que ela é chamada de ser vivo? Preste bastante atenção e vamos acompanhar o vídeo de hoje. Tchau! Hoje nós vamos continuar falando sobre os seres vivos. Só que os seres vivos que nós vamos falar hoje são as plantas. A nossa temática de hoje é as plantas. As plantas são seres vivos. Durante a nossa aula anterior, né, a aula passada, nós falamos que os seres vivos são todos aqueles seres que nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Portanto, gente, as plantas, elas são seres vivos. Por quê? Porque as plantas, ou os chamados vegetais, eles nascem, olhem só esse exemplo. O grão de feijão, aqui você observa, o grãozinho de feijão, ó, ele está começando a germinar lá na terra, né? Depois ele vai crescendo, né? A árvorezinha vai crescendo, vai dando flores, vai dando frutos, né? Quando ele chega a dar as flores, que é a época da reprodução, as flores geram frutos. E esses frutos nascem novas sementes, que é, por exemplo, feijão, né? Quando você coloca o feijão na terra, ele, durante alguns dias, ele fica ali quietinho, você vai colocando, né, a água e eles vão germinando, né? Só que depois de um tempo, esse feijãozinho, ele termina morrendo, esse pé de feijão, ele termina morrendo, tá? Então, os seres vivos, ou seja, as plantas, os vegetais, são seres vivos por quê? Porque eles nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. Descubra as palavras, complete o texto e lê. Essa atividade a tia enviou para você lá na sua atividade impressa. Então, vamos ver. As podem viver em diferentes ambientes, no solo, na água e até presas ao cálice de outro vegetal. Quem é que pode fazer isso? As plantas. Para se desenvolver, as plantas precisam de luz, ar, água, né? Elas precisam dessas três coisinhas importantes, né? 4 coisas, na verdade. Elas precisam de luz do sol, ela precisa do ar para respirar, precisa da água e precisa de uma terra fértil, né?
Olha, as plantas que crescem no solo precisam também de terra apropriada para se desenvolver, né? Existem diferentes tipos de planta. A maioria das plantas, ou a maioria delas, formam as flores para se reproduzir. Através das flores, que nós vamos estudar depois, as plantas elas se reproduzem, né? Então, aqui nós descobrimos que as plantas podem viver em diferentes ambientes, né? Tanto na água, no solo, ou presa nos troncos das árvores. As plantas precisam de água para sobreviver, principalmente de água, todas elas precisam, até as que vivem nos caules de outras plantas. E as flores, elas são responsáveis pela germinação, né? Pela reprodução das plantas. Do que a nossa planta precisa? Olha só. Primeiro, lá atrás eu disse para você que a planta é um ser vivo. Então, as plantas precisam de água, sais minerais, ar, luz e calor para viver. A água é essencial para todas as plantas. Os sais minerais são todos aqueles nutrientes que estão aqui dentro do solo, certo? Luz, que é a luz do sol, né? O ar, que é o ar da natureza, onde ela recebe o gás carbônico e libera o oxigênio. E o calor, né? A temperatura do sol ajuda a planta a germinar, né? Através das folhas ou caule, as plantas elas absorvem o gás carbônico, a energia da luz, para transformá-los em alimentos. Ou seja, a planta ela se alimenta dos sais minerais, né, que tem no solo e também da luz do sol, né, onde ela faz um processo chamado de fotossíntese. Então, lá na atividade de vocês no livro, tem essa pequena atividade, onde vocês vão recortar as figuras que estão ao lado e completar com a ilustração abaixo, ó. Vocês vão recortar o sol que a planta precisa, a chuva, né? O vento, né? Vai precisar do solo, um solo fértil e o ar para respirar, né? Então, a planta precisa desses elementos aqui, ó, da água, da chuva, do ar, né? Do ar, precisa de um solo bom e da luz do sol para poder crescer forte. As plantas, como a gente já viu, elas vivem em vários ambientes. Ó. Nós temos plantas que vivem no ambiente terrestre, né? Que são as plantas que vivem na terra, que elas vivem nos vasos, no chão, que a gente chama de solo, né? As plantas que são aquáticas, que elas se desenvolvem dentro da água, se você tirar ela e colocar no solo, elas não vão crescer. Por quê? Porque elas vão adoecer e vão terminar morrendo. E as plantas aéreas, que elas precisam estar no tronco das árvores, né? Para poder elas crescer. Uma planta precisando de outra planta para crescer. Então, elas são chamadas de aquáticas, tá? As plantas são terrestres, aquático e aéreos. São os ambientes em que elas vivem. Observem aqui essas plantas aqui, ó. Todas elas estão no solo, certo? Elas precisam do solo para sobreviver. Por isso elas são chamadas de plantas terrestres, tá? Aqui nós temos, por exemplo, as frutas como o mamoeiro, né? A laranjeira, o coqueiro, a macieira, o limoeiro, a mangueira. Todas essas árvores, elas são árvores terrestres porque elas precisam viver no solo, tá? Essas outras plantas aqui, você pode observar, elas são plantas que vivem em outras árvores. Aqui você, por exemplo, você tem uma
orquídea, tá? Essa orquídea aqui, ela é plantada, ó, no tronco de uma árvore e aí ela vai crescendo. Aqui nós temos as bromélias, são plantas também que vão crescendo nos troncos de outras árvores. E tem outras que a gente chama de trepadeiras, porque elas vão se enrolando cada vez mais nas árvores e vão crescendo ali. Elas são árvores, plantas aéreas, né? E aqui nós temos as plantas aquáticas, né, que vivem na água. Ó, observe aqui que dentro desse rio aqui, tem muitas plantas dentro da água. Se você tirar essas plantas de dentro da água, elas vão terminar morrendo. E temos essas outras aqui, que apesar de você ver elas, mas elas têm que viver com o caule dela, a raiz dela dentro da água. A Vitória Régia e essas outras plantas aqui que vivem dentro da água. Até, por exemplo, o alface. O alface é uma planta que a gente costuma comer em casa e ele é cultivado de duas maneiras. Ele é cultivado tanto no solo, como uma planta terrestre, quanto dentro da água, como uma planta aquática. Se você colocar o alface para desenvolver dentro da água, ele também vai crescer dentro da água. Faça o desenho de uma planta e escreva o nome do ambiente em que ela vive. Aqui fica a seu critério. Você vai fazer qualquer desenho de uma planta e vai dizer onde que ela vive, tá bom? Qual o ambiente? Se é um ambiente terrestre, aquático ou aéreo. Aqui você vai relacionar as plantas a seus respectivos ambientes, né? Você veja aqui que as plantas, elas estão em alguns ambientes. Se você observar aqui, nós temos plantas aéreas, né? Plantas aéreas, por exemplo, que nós temos uma planta aérea que está aqui no tronco de uma árvore. Nós temos plantas aquáticas e nós temos plantas terrestres. Por exemplo, essa planta aqui, ela é uma planta terrestre, aquática ou aérea. Aí você vai e relaciona, ela é uma planta terrestre, ela está no solo, né? Essa outra planta aqui é uma samambaia. Ela é uma planta terrestre, aquática ou aérea, né? Aqui ela é uma planta terrestre, tá mostrando aqui que ela é uma planta terrestre. Essa primeira aqui, ela pode estar em dois ambientes aqui. Você vê que ela também pode ser reproduzida aqui no ambiente aéreo. Você pode relacionar ela também para cá. E essa daqui, onde tem um sapinho, que é chamada de Vitória Régia, ela só reproduz ou ela só vive na água. Então, ela é uma planta terrestre, tá? Nessa imagem, você vai deixar ela bem colorida. Você vai pintar essas plantinhas aqui, deixando elas bem bonitas, tá bom? Bons estudos, boa atividade. Se tiver alguma duvidazinha, manda uma mensagem para a tia, para a gente poder conversar e você entender melhor essa atividade. Um beijo e fica com Deus. Tchau!